Inicialmente, eu gostaria de dizer que Angola é um país bastante complexo. Tipo, todas as teorias que existem, se você levar em Angola, não vais conseguir, por exemplo, encontrar alguma que se encaixa. É muito difícil. Tem um pesquisador que escreveu sobre a legitimidade política em Angola. E ele foi baseando-se nas teorias de Max Weber, onde tem a legitimidade carismática, a racional, a tradicional. Ele não encontrou nenhuma que se encaixava. Ele teve que criar uma teoria para justificar que tipo de legitimidade é aquela que nós temos em Angola. Conforme a questão do colega aqui, nós temos um governo que apresentou-se para todo mundo como sendo um governo revolucionário, socialista, mas, tipo, as pessoas ficaram presas nas teorias apresentadas por esse governo, porque na prática ele nem gosta do socialismo, ele persegue pessoas que gostam do socialismo. Né? A independência de Angola foi proclamada em 1975. Já em 1977, eles perseguiram todos aqueles que eram da extrema esquerda. Morreu cerca de 30 mil pessoas porque defendiam os ideais de esquerda. Mas eram todos do mesmo partido. Né? Para você ver como é que é complexo. Então, ele, por um lado, defende os ideais da esquerda, assim, por exemplo, formalmente, o hino nacional de Angola tem assim muitas expressões esquerdistas, a bandeira de Angola conserva os símbolos do comunismo, a insígnia, as ruas de Angola, os bairros têm nomes assim, tem Cine Karl Marx, tem Escola Lenin, tem Jardim, assim, com esses nomes todos. Mas eles não querem que se fale disso nas escolas. Não existe, por exemplo, escola em Angola que falam sobre Karl Marx. Não existe escola que falam sobre essas teorias de comunismo, socialismo, não existe. Eles antes, pelo contrário, disseram, não, isso já está ultrapassado com a queda do Morro de Berlim, não sei o quê. Então, é um governo muito contraditório. Não só nesse aspecto. Por exemplo, o sistema político angolano é presidencialista, formalmente presidencialista. Mas o presidente não é eleito diretamente pelo povo. O povo vai votando, vai escolher o partido e o partido vai escolher quem vai ser o presidente. E com um único voto você escolheu o presidente, escolheu os deputados, escolheu os prefeitos, os senadores, tudo, só com um único voto, né? Você votou o partido e o partido vai te trazer todo o resto. É isso que acontece em Angola. Exatamente. Como que funciona esse regime? E bem complicado. Existem eleições. As eleições são periódicas. São em 5 anos. Mas existe uma grande, como é que eu falo? Eu escrevi no meu trabalho, mas depois eu tirei uma concorrência desleal. Você está a competir com o governo. O partido que está na oposição está a competir com o Estado. O Estado na sua totalidade. O Estado com todas as suas instituições contra quem está na oposição. Toda a mídia, todas as Forças Armadas, o Exército nesse caso, todos contra quem está na oposição. E o lema das eleições em Angola é o mesmo. Vota pela paz, pela democracia e pela estabilidade política. Ou seja, só a paz em Angola graças ao MPLA, só a estabilidade com o MPLA. Se você votar na oposição, você quer guerra. Então, é isso que passa assim na televisão, todo mundo sabe disso. E depois, existem muitos dados estranhos em Angola, por exemplo. Na base eleitoral de Angola, a base eleitoral, não sei como é que vocês chamam aqui, né? A base eleitoral, onde estão todos os eleitores, né? Na base de dados. Sim. Existe cerca de 2 milhões de mortos que o governo não quer lhes retirar da base. Ele prefere que aquelas pessoas estejam lá, né? Dentro da base de dados. Sim, isso favorece, por exemplo, nas eleições. Exatamente. Ou seja, em Angola você tem pessoas que estão vivos, que não estão na base eleitoral, e tem pessoas que já morreram há bastante tempo, mas é um sistema eleitoral fraudulento totalmente. E os votos não é como no Brasil, você vota num papel, sim, exatamente. E tem muitas coisas curiosas. Por exemplo, a contagem dos votos em Angola normalmente acontece 18 horas. Em 18 horas lá já está escuro e a luz elétrica vai naquele momento. Só vai precisamente no momento da contagem. E os tempos de antena, por exemplo, para cada partido são 5 minutos para todos os partidos.
Então, todos os partidos têm direito de 5 minutos. Mas o que vai acontecer? O partido que está no governo tem 23 horas, para não dizer 24, e os 5 minutos é para cada partido. Então, logo que terminou o tempo de antena, já vai vir mais o tempo do partido que está no governo, a falar sobre as políticas deles, não sei o que, por aí fora. Então, tipo, é uma concorrência totalmente desleal. Existem eleições em Angola, mas, tipo, e tem muitos dados bem curiosos em Angola. O partido que está no poder, nesse caso o MPLA, só perde 10% em todas as eleições, só perde 10%. Parece uma ciência exata, né? Primeiro tinha 80% dos votos, depois tinha 70%, depois teve 60% e agora tem 50%. Ele só perde 10%. Não é que ele perde, é que na verdade eles criam uma fraude e vão medir a pulsação social, até que ponto as pessoas vão aceitar a derrota. Então vamos criar aqui um mecanismo para convencer que eles até estão a ganhar, mas tipo assim, ele não perde nada, porque quem ganha, ganha tudo. Não existe, por exemplo, assim, um vereador da oposição, não existe, não. Ele ganhou tudo mesmo, tudo. Então, respondendo mais à questão do colega, quando o MPLA proclamou a independência, ele criou um sistema de partido único, ou seja, só podia ter um partido em Angola. Isso foi de 1975 a 1991. Então não podia ter organizações da sociedade civil, nem muito menos partidos na oposição. E mais agravante, também não podia ter igreja, não podia ter. Porque eles se baseando nas teorias de Karl Marx, ele dizia a religião é o ópio do povo, então eles também diziam que tem que destruir a religião. Então não havia. Só começamos a ter igrejas assim a partir de 1991, só começamos a ter organizações da sociedade civil, partidos políticos a partir de 1991. Antes não existia. Eles baniam tudo, todo assim, né? Até os sindicatos não havia essas questões. E depois o que acontece? O ano de 2015, né? O que acontece? Em 2015, o preço do barril de petróleo voltou a cair. Caiu significativamente. Então, as pessoas, ou seja, os angolanos, encontraram naquilo uma oportunidade para questionar o Estado, né? Porque muitas vezes que tinha problema no país, afetava apenas os pobres. Quando o preço do barril de petróleo caiu em 2015, começou a afetar também a classe média. Então a própria classe média começou a questionar a legitimidade do governo. E no mesmo ano de 2015, o governo prendeu alguns jovens e acusou de tentativa de golpe de Estado. Exato. Em 2015. Esses jovens estando presos, a sociedade começou a questionar, qual é a prova do crime? Eles estavam a ler um livro do Gene Sharp que diz da ditadura à democracia. Então você prendeu pessoas porque estão a ler um livro. Então os movimentos começaram, ou seja, desses debates começaram a surgir os movimentos, né? Primeiro o movimento pela liberdade dos jovens que estavam presos. Depois também questionavam por que nesse grupo tem poucas mulheres. Aí as mulheres também se organizaram e formaram o movimento feminista. Depois surgiram também outros grupos, por exemplo, de jovens que não se revêem, por exemplo, na ocidentalização, também decidiram criar um grupo contra a cultura ocidental. Então, o ano de 2015 é o ponto de partida para o surgimento dos movimentos sociais em Angola. Foi a partir de 2015 que os movimentos começaram a ganhar expressão, que as pessoas começaram a discutir as questões sociais, que as pessoas começaram a organizar-se em grupo e também deixaram de ter medo do governo, porque antigamente, se você se considerar ativista em Angola, você está dizendo que eu sou um herói, estou disposto a morrer, estou disposto para tudo. Então, 2015 foi o ponto, tipo a ponta do iceberg. Depois de 2015, as coisas começaram a mudar até agora. Mas até hoje ainda é muito difícil. Por exemplo, há coisas que acontecem atualmente na sociedade angolana, nem no tempo da ditadura brasileira, da ditadura militar brasileira, vocês viveram. Por exemplo, na semana passada, os trabalhadores realizaram greve durante 3 dias. Ontem o governo achou que a solução
para não existir mais greve em Angola, é tirar os professores todos e colocar os militares para darem aula no ensino primário e no ensino secundário. Exato. Na ditadura militar vocês não viveram isso, né? Os professores vão ser substituídos pelos militares. Então, na sala de aula, ao invés de professor, vai ter um militar para ver. Ou seja, os militares não fazem greve, os militares estão de acordo com as ideias do governo, não sei o quê. Então, tem disso lá no nosso país. Isso aconteceu ontem mesmo. Foi anunciado ontem que os professores serão substituídos pelos militares. Uhum. Então, só vou responder a pergunta do professor Reginaldo sobre a questão da catalogação. Sobre essa heterogeneidade. Né? Exatamente. Então, eu pretendo me focalizar aqui no movimento revolucionário, que é que o movimento central, que depois os outros movimentos todos surgiram deste movimento. Este movimento que começou em 2011, teve como seu ponto mais alto o ano de 2015, e depois desse movimento é que surgiram todos os outros movimentos. Então, eu vou me focalizar mais nos eventos, nos protestos realizados por este movimento. Tem sindicatos? Tem sindicatos, mas só desta vez é que os sindicatos organizaram uma greve geral que se tornou mais assim, mais expressivo. Existem sindicatos, mas existe muito receio, por exemplo, em aderir a uma greve. Primeiro é que os empregos em Angola são difíceis. O Estado é o principal empregador. Significa que se você aderir à greve, você corre o risco de perder o teu emprego. Se você perder o emprego e a família vai fazer pressão para você, a família te encoraja ou te incentiva você a não participar em greves, em protestos, porque sabe que você pode perder o emprego e vai se tornar mais vulnerável. Ok, obrigado.